Estamos de volta com o Religário. Eu converso hoje com o teólogo jesuíta Geraldo Luiz Demório. Nós estamos falando sobre a questão da morte e sobre o destino da pessoa humana. No primeiro bloco nós falamos sobre as crenças reencarnacionistas, vamos falar agora sobre a crença na ressurreição. Quais são as características da crença na ressurreição? Primeiro, seria importante a gente recordar que são três grandes religiões que têm a fé na ressurreição dos mortos. Tem o judaísmo, onde surgiu a fé na ressurreição dos mortos, tem o cristianismo e tem o islã. São três formas diferentes de... Três formas diferentes de crer na ressurreição dos mortos. Na origem, o judaísmo? No judaísmo surgiu no período intertestamentar, lá mais ou menos no século II, período chamado período da crise dos Macabeus, que os judeus achavam assim, que tudo acontecia nessa vida. Né? Então, se eu faço bem, eu vou ser retribuído de bem nessa vida. Se eu faço mal, eu vou ser retribuído de mal nessa vida. O judaísmo bíblico, mais ou menos, era assim. E a morte põe um ponto nesse processo? A morte põe um ponto nesse processo. Eles não conheciam o desaparecimento total. Os mortos tinham um lugar que eles chamavam o Sheol, para onde iam todos, mais ou menos, um lugar assim de sombras. Né? Não era assim o desaparecimento total nesse lugar, chamado Sheol. Só que, aos poucos, como eles percebiam que os bons, às vezes, sofriam muito, eram injustiçados, e os maus prosperavam, então começou a entrar em crise essa teologia da retribuição já nesta vida, em bem ou em mal, como dizia a lei de Deus. E essa crise vai passar por várias fases e vai chegar aí no século II, nesse momento do período dos Macabeus, que eles então vão passar para, neste mundo dos mortos, que era o Sheol, vamos dizer assim, todos iriam para lá, mas esse mundo dos mortos já tinha uma espécie de discriminação. Tinha o seio de Abraão, para onde iam os bons, e tinham o inferno, eles já fizeram uma espécie de distinção dentro do Sheol, para onde iam os que cometeram injustiça. E no fim dos tempos, quando viesse o Messias, então... os bons seriam retribuídos em bem, os maus seriam condenados para o horror eterno, assim que diz o livro de Daniel, capítulo 12, mais ou menos. Né? Então, quando chega o Jesus, por exemplo, essa crença estava presente no grupo chamado dos fariseus. Os fariseus eram aqueles que acreditavam na ressurreição dos mortos no último dia e tinham como representação essa ideia de que depois da morte, né, os bons iam para o seio de Abraão e os maus iam para o inferno. Jesus mesmo conta a parábola do rico e de Lázaro, onde ele retoma esse imaginário. Então, Jesus morre e Jesus ressuscita. Então, muda um pouco aquela ideia de que a ressurreição seria no último dia. Isso muda bastante e os cristãos que se reúnem ao redor de Jesus, né, os discípulos de Jesus, depois de sua morte, começam a anunciar que alguém já ressuscitou dos mortos, no caso, Jesus, e que quando Jesus viesse uma segunda vez, a parousia, né, haveria o juízo universal e, digamos assim, os bons estariam com Cristo, né, no reino de Deus, os maus estariam, vamos dizer assim, nesse lugar de condenação. Né? Jesus conta muitas parábolas onde ele retoma essa ideia, né, que depois o imaginário cristão posterior foi chamando de inferno. Né? O Islã apresenta que variação dessa crença? Para o Islã, a ressurreição, digamos assim, eles apresentam uma imagem da ressurreição muito sensorial. Né? Tudo de bom, né, que você, digamos assim, que você quis nessa vida, você vai poder ter na outra vida. Então, fala por exemplo, os homens, né, que morrem mártires, por exemplo, né, que vão ter não sei quantas virgens lá. Quer dizer, toda uma imagem bastante próxima das coisas melhores dessa vida, comida, sexo, né, onde aparece que no mundo da ressurreição terá isso. Né? Jesus usa imagens também para falar do reino futuro, imagens de banquete, de festas, ou imagens de núpcias, de casamento, né? Que são o imaginário próprio, assim, da vida bem realizada, vamos dizer assim, né? Se você
vamos dizer assim, se você está bem alimentado, se você ama alguém, é amado por alguém, né, numa família. Então, essas são as imagens que estão muito presentes aí no cristianismo e no judaísmo. Nas origens, voltando à questão lá do judaísmo, quer dizer, a crença que antecede, não é, esse surgimento da crença na ressurreição, qual é? A crença que antecede, como eu dizia, se você fez o bem, você é retribuído nesta vida, né? Se você fez o mal, você é condenado nesta vida. É verdade. E você, um sinal da bênção é o quê? Ter filhos. Então, você continua nos seus filhos. Por isso que para os judeus, ter filhos era importante, porque significava que eu continuo nos meus filhos. Ele não tinha um imaginário que existe uma vida depois da morte. A vida depois da morte é o quê? É o reino das sombras, é o Sheol. Ponto. Eles não ficavam fantasmando sobre isso. Sim. Diferente se você pega, por exemplo, na Babilônia, se você pega no Egito, você pega no mundo grego, onde eles têm um imaginário muito mais rico, né? Falando tanto do inferno quanto do céu. No mundo babilônico, no mundo egípcio e no mundo grego. Os judeus eram muito simples nesse sentido, né? Agora, o que vai acontecer? O cristianismo, quando vai se encontrando com essas diferentes culturas, ele vai também tomando muito do imaginário dessas culturas. Então, aquilo que Jesus falava do inferno ou do céu, que começou a aparecer o paraíso, isso começou a ganhar também aqueles contornos que tinha nas outras culturas. Então, quando você chega na Idade Média, por exemplo, a Divina Comédia, né, o Dante ele vai assim descrever em minúcias, né, todos os níveis de inferno, até os quintos dos infernos, como nós costumamos falar, né? Como também todos os níveis do paraíso. E o nível intermédio, para onde estaria muitos, que seria o nível do purgatório, que, propriamente falando, o purgatório, na Bíblia, não existe esse lugar, purgatório. Existe a expressão, na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, que fala que todos passarão pelo fogo. Todos têm que passar pelo fogo, ou seja, ninguém pode estar diante de Deus se não passou pela purificação. Então, com essa ideia do fogo purificador, né, os padres da igreja começaram a falar da necessidade da purificação. Ninguém pode ver a Deus se tiver cometeu qualquer tipo de infração nessa vida. Para ver Deus tem que estar, digamos, conforme, né, na pureza, conforme, digamos, na justiça de Deus. Então, progressivamente, chegando na Idade Média, chegar a essa ideia que existe o purgatório. Sim. Que como lugar. Aí ficaram como 3 lugares: céu, inferno e purgatório. Você já falou um pouco do ponto de vista da experiência bíblica, quando, né, apresentou o judaísmo, apresentou também o cristianismo. Do ponto de vista do cristianismo, que bases teológicas, né, sustentam a crença na ressurreição? A base fundamental, é claro, é a ressurreição de Jesus, né? Jesus ressuscita, tem essa ideia do terceiro dia. No terceiro dia ele ressuscitou dos mortos, né? Para mostrar, essa palavra terceiro dia significa que ele morreu efetivamente. É uma palavra simbólica na Bíblia para dizer ele morreu efetivamente, morreu ele foi mesmo, sepultado efetivamente, né? Quer dizer, ele viveu uma vida humana plenamente também na morte. E que ele vive em Deus, ele ressuscitou, né? E toda a fé na ressurreição está baseada nessa crença dos cristãos, e tem textos fundamentais. A primeira carta aos Tessalonicenses, que Paulo fala muito sobre a ressurreição dos cristãos, e também a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, Paulo também descreve, assim, com uma linguagem metafórica, né, o que seria a ressurreição dos mortos. E o que seria a ressurreição dos mortos? Então, ele usa uma linguagem metafórica. Ele diz o seguinte: olha, nós somos semeados. Ele usa a linguagem primeiro da semente que você planta e que nasce uma planta, né? Diferente da semente. Então, ele diz, da mesma maneira que acontece com a semente, que você planta e que ela nasce uma planta diferente da semente, né? Mas a planta, é aquela, né? Então, nós somos corpos mortais, que ele chama corpos físicos, né? E nós vamos ressuscitar corpos espirituais, né? E o Novo Testamento aparece muito essa ideia de como seria a ressurreição na imagem de Jesus transfigurado, né? A transfiguração de Jesus
mostra o que seria o corpo glorioso, né? Que o Paulo fala desse corpo glorioso, o corpo totalmente espiritual, né? Que são as bases bíblicas da fé na ressurreição. Primeiro, a ressurreição de Jesus, depois Jesus, que fala muito da vida futura, né? A partir das parábolas que fala do reino futuro, e esses textos paulinos que falam, né, através de metáforas, né? Porque é a única linguagem que a gente dá conta de falar, né? Sim. Porque enquanto nós caminhamos nessa vida, a gente usa uma linguagem. A linguagem nossa, é claro, não é a linguagem da ciência, né? É uma linguagem da fé, da crença, e ela recorre a metáforas para falar sobre isso, que é a linguagem da fé. Sim. Quase que telegraficamente, eu pergunto, porque nós estamos encerrando o programa, é possível ser cristão e a opção A é entender que a vida acaba, ponto, ou, não é uma outra alternativa, ser cristão e não optar pela ressurreição, mas pela reencarnação? Se você é cristão, eu acho que faz parte do ser cristão a fé na ressurreição dos mortos. Se você diz que é cristão e não crê na ressurreição dos mortos, eu acho que falta a pedra angular da fé na ressurreição. Porque o cristianismo só existiu historicamente porque alguns homens e mulheres confessaram que viram o crucificado vivo. Então, e que essa crença, né, no ressuscitado vivo não é só dele, isso é também para nós. Então, se eu digo que eu sou cristão e não creio na ressurreição, ou creio na reencarnação, por exemplo, é como se fosse uma contradição dos termos. Entendo. Geraldo, muito obrigado pela sua participação aqui no Religare e tantos esclarecimentos importantes. São perguntas que as pessoas fazem todos os dias. Exatamente. Muito obrigado. Não. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. No programa de hoje, com o apoio especial da FAGE, a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte. Para você saber mais sobre as atividades dos nossos programas, você pode acessar www.pucminas.br/ppgcr ou, no caso da FAGE, www.faculdadejesuita.edu.br. Falei certo, Geraldo? Certo. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.